Eu nasci aqui em Campo Grande. Poucas pessoas sabem, mas o meu nome é Luiz. Me chamo Luiz Carlos Couma. E como não existe cantor com três nomes, né? Tudo com um ou dois, né? Eu optei pelo nome artístico de Carlos Couma. Né? Trado de que eu sou filho de um sanfoneiro, o seu Atílio Couma, de uma costureira, a dona Anésia Antônia Couma. Sou o mais novo de três irmãos, né? Tenho mais um irmão mais velho, mais uma irmã. Comecei a minha carreira artística vivenciando a música que meu pai tocava. Tanto é que até hoje eu toco chamamé, componho chamamés. Meu pai foi um dos pioneiros do chamamé aqui no estado. Então a minha casa era sempre frequentada por músicos sertanejos, né? E foi lá que essa vivência musical veio a aflorar em mim. Quando eu era pequeno, eu sempre imaginava que meu pai já nasceu tocando, que ele sabia tocar, já que ele porque eu sempre via ele com a sanfona indo para os bailes que demoravam 10, 15 dias, 2 semanas. Meu pai era contemporâneo do Zé Corrêa, que foi considerado um dos maiores acordeonistas aqui do estado, o rei do chamamé, né? um dos acordeonistas mais famosos do estado. E meu pai conviveu desse período do Zé Corrêa. E os mais, digamos, famosos da época, Délio Delinha. E meu pai foi contemporâneo deles. E meu pai tocou muito baile pro Délio Delinha, onde eles estavam fazendo shows e para eles dançarem. Inclusive, há um tempo atrás eu encontrei a Delinha e ela se lembrou que o meu pai, que eles chamavam meu pai de Tina. E ela falou, dancei muito baile com o Tina. O Zé Pretinho, que foi o primeiro violonista do meu pai, eu fiquei sabendo disso numa situação bem engraçada. O Zé Pretinho estava tocando na casa de uns parentes meus e ele já tocava sanfona já. E uma hora o violonista dele saiu e eu sentei lá no banco lá e peguei o violão. E comecei a acompanhar o Zé Pretinho, que já tocava violão. E aí ele ficou muito interessado tal, e eu já conhecia um pouquinho mais de harmonia que o cara que estava acompanhando ele, e ele gostou muito. Aí na época eu me lembro que eu usava um cabelão muito comprido, e ele me falou assim, rapaz, quando você pegou o violão, eu achei que fosse sair um rock and roll aí e tal, um rock, mas você toca bem esse estilo, né? Aí eu falei para ele, olha, eu vivi num ambiente bastante musical. Meu pai, inclusive, era sanfoneiro. E aí ele me falou assim, o seu pai tocava sanfona? Eu falei assim, e quem era o seu pai? Eu falei, meu pai é Atílio Couma. Aí o Zé Pretinho ficou super emocionado, chegou a marejar os olhos, falou assim, você é filho do Atílio? Eu falei, sou. Ele falou, rapaz, você sabia que eu fui o primeiro violonista do seu pai? E anos depois você está aqui tocando comigo. Essa é a minha história com o Zé Pretinho. Depois que eu vi o Zé Pretinho em vários bailes que a gente participava, e eu sempre vi o Zé Pretinho tocando. Na minha casa sempre tinha um violão. Minha casa era frequentada nós vivíamos com vários primos, moravam em casa, sempre tinha aquele violão, e sempre tinha a música do meu pai, sempre estava alguém acompanhando o meu pai, tocando, né? E sempre tinha um violão, que era do meu pai. E eu me lembro que a primeira música que eu consegui tocar sozinho foi A Montanha, do Roberto Carlos. Com 2 acordes eu consegui tocar, mas consegui tocar. Na realidade, quem fazia violão era minha irmã, que fazia... ela estudava com um rapaz chamado Pablo. Ele ia lá e dava aula de violão. Mas eu ficava ouvindo, né? Mas a minha irmã não tinha muito jeito para coisa, não. Aliás, nem eu sabia que eu tinha. E aí eu comecei a me interessar em pegar o violão, fazer algumas coisas, algumas batidas, porque os violonistas do meu pai eram todos, a maioria paraguaio, então sabiam bem aquele ritmo platino, rasqueado, né? Que foi de onde eu herdei a minha maneira de tocar. Eu tocava na missa, no Colégio Dom Bosco. Tinha uma guitarra horrível lá, com as cordas de 30 centímetros quase, que eu não conseguia nem fazer as pestanas, né? Mas eu entrava lá e tentava tocar. Quando alguns músicos do meu pai ficavam meio descansados em casa, que iam ensaiar, eu sempre aproveitava para pedir alguma coisa, mostrar alguma coisa e tal. E foi assim que eu comecei a tocar. E na realidade, agora a parte profissional mesmo, quando eu comecei a entrar no mundo da música, foi graças a um amigo meu, um amigo que eu tenho até hoje, um flautista que todo mundo conhece, que é o Roberto Espíndola. Depois eu comecei a ir na casa do Roberto, que morava na 25 de dezembro, e o Roberto já era mais enturmado com o pessoal que realmente fazia música. O Roberto é primo dos Espíndolas, né? A TT, na época, morava na casa do Roberto. O Roberto era amigo do Geraldo Roca. O Roberto tinha fitas. E lá na casa do Roberto,
eu tomei contato realmente com o tipo de música que estava acontecendo em Campo Grande. Então, naquela casa da 25 de dezembro ali, foi ali que praticamente eu comecei realmente a tocar, querendo construir alguma coisa. Começamos a tocar outras coisas, Roberto na flauta doce, e o convívio começou ali. Naquela época, vinha muito para Campo Grande um grupo musical chamado Tarancon, e a gente ia ver o grupo. E a gente ia no Glaucio Rocha assistir esses shows. E a gente se apaixonou realmente por aquele tipo de música, era um tipo de música diferente, muita vocalização, aqueles instrumentos acústicos, a gente ficou doido com aquilo. E surgiu a ideia, vamos fazer um grupo. E aí eu fui procurar o Roberto no recreio e falei, vamos formar um grupo e vai se chamar Terra. Só que era um Terra com H no final. Eu me lembro até que o Roberto falou, não, mas se ficar H no final, vai ficar Terra. Vamos colocar Terra com H antes do E, Terra. Esse Terra era justamente para ter essa ideia meio assim, hispânica, autóctona, ibero-americana, de uma música boliviana, peruana, para ter uma coisa diferenciada. E nós começamos a tocar isso. E eu fiquei amigo do Orlando, e volta e meia eu pegava o Orlando lá no Instituto para a gente tocar, ia lá tocar com ele e tal. Porque a minha tia, ela trabalhava no Instituto do SESI. A minha tia morava em casa, nessa casa que eu falei da minha infância feliz. Minha tia morava nos fundos de casa. E ela sempre me falava lá que tinha um rapaz lá que tocava muito. E eu fui lá e conheci o Orlando. Porque quem criou o Grupo Terra fui eu e o Roberto. Falei, Roberto, já tem um membro para tocar com a gente. Convidei o Orlando topou na hora. E eu falei, agora vai dar certo, porque já tem pelo menos alguém que toca. Porque até então, de nós três, o único que tocava era o Orlando. Roberto era aprendiz de flauta doce e eu tocava um violãozinho mais ou menos. Começamos a tocar e aí eu me lembro que a gente foi fazer uma apresentação no programa da Marilu, o programa Recado. E o Jorge, o quarto integrante, o quarto Beatle Tupiniquim, viu a gente no programa e falou, esses caras estão tocando legal, porque a gente tocava, eram coisas simples, mas eram afinadas, né? Tinha um começo, meio e fim, dirigidos inclusive pelo Orlando, que o Orlando era foi um grande instrumentista, né? E o Jorge apareceu. Sou baixista e tal, mas foi na hora, a gente gostou do Jorge, e aí ficamos nós quatro, eu, Orlando, o Jorge e o Roberto. E aí as coisas começaram realmente a acontecer. A gente tocava literalmente o repertório do Grupo Tarancon, que foi uma influência muito grande. Esse grupo influenciou tanta gente que as pessoas em Campo Grande gostavam tanto desse tipo de música que veio para cá o Tarancon, veio o Grupo Água do Chile e o próprio, o nosso ícone aqui da música sul, o Almir, teve um grupo desse tipo que chamava Tupiara. A gente cantava esse tipo de música. E com o passar do tempo a gente foi diminuindo as músicas andinas e colocando as músicas brasileiras. As músicas brasileiras chegavam até a gente via cassete e quem ajudava a gente a formar o nosso repertório era o Ciro de Oliveira, que gravava num cassete a música do Quinteto Violado, essas coisas, e a gente aprendia. Renato Teixeira, eu tocava muita música do Renato Teixeira também. Aí eu comecei já a compor algumas músicas, né? Aliás, as primeiras músicas que pintaram no Grupo Terra foram Coração Ventania e Castelândia. E aí nós começamos a nos interessar também pelas músicas do Lírio Selvagem, na época, que era o grupo dos Irmãos Espíndola. A gente tocava praticamente o repertório deles inteiro, porque a gente não tinha tanta composição. E a gente pensava assim, já que a gente vai tocar música rural, regional, vamos tocar de quem a gente conhece. Vamos defender aqui os nossos vizinhos. Então a gente tocava as músicas dele. Com o tempo, as minhas músicas começaram a entrar e a gente foi fazer um repertório mais autêntico. Fomos deixando de lado aos poucos as músicas andinas. De vez em quando surgia uma ou outra, mas a gente começou a dar mais ênfase para a música brasileira mesmo. Era um grupo assim, era uma família, teve várias formações. Por exemplo, passou o Pedro Hortali, o Gilson Espíndola passou pelo grupo, o João Figer, que eu conheci o João na casa da Graziella Guizzo, um rapaz com uma voz poderosa, cantando muito, afinadíssimo, imitando Elvis Presley. E aí eu falei, esse cara aqui seria interessante a gente levar para o grupo. Conversei com o Roberto, e o Roberto conhecia o João também, conhecia o João Figer. E a gente convidou o João e o João aceitou no ato, né? O João veio e inclusive, antes do João eu fazia os vocais principais. Quando o João veio, ele começou a fazer ele era o solista e eu fazia a segunda voz para ele.
E aí nós tínhamos assim um princípio. Algumas músicas ficavam melhor na voz do João e outras na minha. Mas o cantor mesmo, na época, se fosse para uma coisa oficial, era o João, porque ele realmente cantava muito melhor que eu. Então participaram do grupo muitas pessoas. Nós tivemos uma menina chamada Maria do Carmo, que como o Tarancon tinha a Miriam, né? Miriam Mirá, nós queríamos uma menina também. Ela tentou, mas eu acho que não deu muito certo, porque a gente viajava e era só uma menina no grupo. E uma pessoa que ficou, seria o quinto elemento do grupo, assim, é o Aloysio, o Lulu. O Aloysio era meu amigo de muito tempo da escola, né? E o Aloysio, ele escrevia algumas coisas e ele fazia uma percussão. E o Grupo Terra não tinha bateria, tinha um bumbo que o Aloysio geralmente tocava. Quando o João entrou no grupo, o João assumiu esse bumbo, porque o João, além de um excelente cantor, é um grande percussionista, era um bom percussionista. E engraçado que as baquetas do João Figar não eram baquetas de madeira, ele usava duas sementes de flamboyant, aquelas grandonas, ele recortava, porque já dava o ritmo e ele batia com aquelas sementes de flamboyant. E o Aloysio começou com os efeitos. Ele fazia uns efeitos, nós tínhamos sininhos, negócios assim, ele era praticamente um percussionista mais light. O Pedro também acrescentou muita coisa, o Pedro trouxe muita música bacana, ele trouxe música de Brasília, inclusive uma música famosa que a gente cantava, chamava O Voo da Juriti. E o Pedro era amigo do pessoal de Barra do Garça, Divina Arbues, o Pedro trouxe Luarina, trouxe Quarto Crescente, e o grupo cantava essas músicas, né? O Grupo Terra viveu numa época de ouro da música sul-mato-grossense, porque era a época, havia toda uma efervescência musical, né, que seria a nossa identidade musical, a música caipira com uma linguagem urbana. Por exemplo, o Grupo Terra cantava Milton Nascimento, com os nossos arranjos e tal. O Grupo Terra, inclusive, foi o primeiro grupo que cantou no Glaucio Rocha Romaria em ritmo de 3x4, antes da Elis Regina gravar. Como todo grupo que existe durante um certo tempo, existem as divergências, né? Nós tínhamos um convívio muito próximo, os elementos, e é normal que aconteçam as diferenças, né? Essa música não é boa, eu prefiro tocar essa aqui. Eu era um membro muito inseguro do grupo, porque eu me sentia assim, numa posição de estar tocando, cantando e compondo, e eu era muito inseguro, né? Para você ter uma ideia, o João Figar era um cara que estava anos-luz na frente. O João tinha umas ideias assim muito para frente e tal, e eu praticamente segurava com a minha imaturidade, com a minha insegurança, que é uma coisa normal de alguém que sentia um certo peso, né? Aí as divergências começaram a acontecer, aqueles problemas. Chegou uma hora que ficou meio desgastante, e aí eu comuniquei para o Roberto que eu ia sair do grupo, mas que deixava no grupo o melhor vocalista, que era o João, e o melhor violonista, que era o Orlando. Aí o Roberto falou, mas a gente começou o grupo e tal. Eu falei assim, então, e que tal a gente acompanhar você? Eu falei, olha, vai ser legal, uma honra para mim, mas eu já queria realmente, falei, mas se vocês não quiserem, não tem problema, porque eu já queria fazer carreira solo, eu queria tocar as músicas que eu queria tocar, usar as minhas composições. E aí eu sei que eu saí do grupo realmente, mas continuei amigo de todo mundo e tal. E o grupo me acompanha, fiz algumas apresentações, o grupo me acompanhando. Eu conheci um advogado, um empresário, bastante conceituado, conheci o João de Campos Correia. O João sempre foi um cara que gostou muito de música, né? E houve um interesse dele em patrocinar um disco para mim, que foi o primeiro disco que eu gravei na minha carreira, um compacto duplo chamado Carlos Coleman Castelânia. Esse disco tem tem 4 músicas minhas e gravei lá em São Paulo, no estúdio Mosh, que era 8 canais na época, e hoje atualmente é um dos maiores estúdios da América Latina. O Orlando me acompanhou no violão, o Jorge no baixo, e foi o primeiro disco meu primeiro trabalho assim registrado, foi esse compacto duplo. E a minha discografia se resume nesse compacto, além de músicas em outros LPs, os CDs que o Estado lançou. E eu, particularmente, tenho 5 CDs gravados.
E o último CD que eu gravei foi uma produção nossa, minha e da minha mulher, da Ana Duarte. Ela inclusive fez a direção executiva, né? Praticamente nós fizemos junto o CD. E esse CD teve um lance engraçado, porque quando eu comecei a viver com a Ana, eu não queria mais gravar nada. E eu já estava meio desiludido. Achei que as coisas não valia mais a pena gravar um CD com aquele tipo de música, com aquele tipo de composição. E aí, mostrando algumas músicas para ela, ela me convenceu. Não, vamos gravar pelo menos um último CD e tal. E ela me ajudou na seleção das músicas, escolhemos as músicas. E esse último CD, que é o Parceria, nós fizemos praticamente juntos. Ela dirigindo, eu também. Fizemos uma parceria realmente nesse CD. Quando surgiu essa ideia de fazer o CD, a gente ficou mais próximo ainda com as minhas ideias, com as ideias que ela tinha. E eu comecei a tocar, voltei a tocar na noite com mais frequência, porque eu precisava realmente né, me manter. E convidei a Ana para tocar comigo. E a Ana começou a tocar comigo. E ela já sabia tocar algumas coisas e foi ser basista e vocalista. Foi tocar comigo. Dos bares para o Festival da América do Sul tocando comigo. E ela foi, tocou e gostou. E de lá para cá, a nossa vida... Tem gente até que fala, a dupla... Carlos Coleman, não, nós não somos uma dupla, eu sou solo. Mas a dupla transcende até esse fato de eu ser solo, porque a Ana é a minha mulher, minha parceira de palco e de vida. Então ela é o meu anjo da guarda ali em cima do palco, entendeu? Atualmente eu toco um tipo de música que todo mundo, na minha época, eu chamava de música rural, que era uma música sertaneja feita na cidade. Uma música que tinha um pé no campo e outro pé na cidade. E que hoje virou moda chamar de música folk, que é o que eu faço hoje. E eu nunca mudei o meu estilo de música. Eu comecei a fazer um tipo de música que eu acreditava, continuo fazendo esse tipo de música até hoje. E não sei se bem ou mal, mas tem algumas composições conhecidas. E uma coisa que eu acho que é importante é que eu sou uma pessoa profundamente honesta com a minha música. O que você ouve na minha música, o que você escuta na minha música, é o que eu sou.